Capítulo 38, que trata do curioso discurso que fez Don Quixote sobre as armas e as letras. Prosseguindo, disse Don Quixote, e já que começamos a examinar o estudante por sua pobreza e respectivas partes, vejamos se é mais rico o soldado. O que vamos constatar é que não há ninguém mais pobre na pobreza mesmo, porque está sujeito à miséria do soldo, que tarde ou nunca chega, ou aquilo que consegue surrupiar por suas mãos, com notável perigo para a sua vida e sua consciência. E às vezes costuma ser tanta a sua falta de roupas que um colete esfarrapado lhe serve de gala e camisa, e em pleno inverno, quando está em campo raso, soe defender-se das inclemências do céu apenas com um bafejo de sua boca, o qual, como achais que ele espera chegar à noite para restaurar-se de todos esses incômodos, enganai-vos. A cama que o aguarda ele só poderá acusar de estreita, se assim o quiser. Pois bem, pode reservar-se no chão quantos pés lhe aprouver, e revirar-se nesse leito o seu bel prazer, sem receio de que se lhe encolham os lençóis. Depois de tudo isso, chega o dia e a hora de receber o diploma do seu exercício. Chega o dia da batalha, em que lhe põem na cabeça o barrete doutoral feito de gaze, para curá-lo de algum balanço que talvez lhe haja atravessado a fronte, ou que o deixe estrupiado no braço ou na perna. Quando tal não ocorra, porque o céu piedoso o tenha resguardado e conservado vivo e são, pode ser que permaneça na mesma pobreza de antes, sendo mister que se sucedam vários recontos e várias batalhas, das quais logre sempre sair vitorioso para que possa prosperar. Todavia, raramente se vêem tais milagres, e assim sendo, dizei-me, senhores, já reparastes na desproporção que existe entre os premiados na guerra e os que nela pereceram? Sem dúvida, respondereis que não há comparação, e que são incontáveis os mortos, ao passo que os premiados vivos se poderão enumerar com 3 algarismos. O contrário sucede com os letrados, os quais, ainda que a duras penas, pois não quero dizer que essas penas muitas vezes não sejam tão duras assim, sempre têm com que sustentar-se. Portanto, embora seja maior o trabalho do soldado, é muito menor o seu prêmio. Poder-se-ia replicar que é mais fácil premiar 2.000 letrados do que 30.000 soldados, porque aqueles que premiam com lhes dar ofícios que forçosamente teriam de ser dados aos da sua profissão, enquanto que a estes não cabe outro prêmio senão os bens da fazenda do senhor a que servem. Essa impossibilidade ainda mais reforça o que eu disse. Mas vamos deixar isso de lado, que é labirinto de muito difícil saída, e voltemos à preeminência das armas sobre as letras, matéria que até agora está por ser averiguada, conforme as razões alegadas da parte a parte. E entre as que citei, alegam ainda os das letras que, sem estas, não se poderiam sustentar as armas, porquanto também tem a guerra suas leis, às quais ela se sujeita, cabendo às letras e aos letrados o estudo dessas leis. A isso respondem as armas que não poderão as leis manter-se sem elas, porque com as armas se defendem as repúblicas, se conservam os reinos, se guardam as cidades, se asseguram os caminhos, se livram os mares dos corsários e, finalmente, se não fosse por elas, estariam as repúblicas, os reinos, as monarquias, as cidades, os caminhos de terra e mar, sujeitos ao rigor e à confusão que acarreta a guerra, enquanto dura e tem licença de usar seus privilégios e forças. É coisa mais do que averiguada que aquilo que mais custa alcançar, mais se estima e mais se deve estimar. Chegar alguém a ser eminente nas letras é coisa que demanda tempo, vigílias, fome, nudez, dores de cabeça, indigestões de estômago e outras coisas que lhes vêm a reboque.
as quais, em parte, já referi. Mas chegar alguém por conta própria a ser bom soldado custa tudo isso porque passa o estudante e em grau incomparavelmente maior porque ele se acha a pique a cada passo de perder a vida. E que medo de pobreza e de miséria pode assaltar e fatigar o estudante, que se iguale ao que se sente um soldado, quando, achando-se cercado em alguma fortaleza e estando de sentinela ou guarda em algum revelinho ou parapeito, presente que o inimigo está minando o seu posto por baixo e, sem embargo, não pode ausentar-se dali sob nenhum pretexto, nem fugir ao perigo que tão de perto ameaça? Só o que pode fazer é avisar o capitão sobre o que se passa, para que este o remedie com alguma contramina, e continuar quieto, temando e esperando a hora de, repentinamente, voar sem asas às nuvens, e baixar às profundezas contra a vontade. E, se esse perigo parece pequeno, vejamos se lhe iguala ou sobrepuja o de se investir em 2 galeras, proa contra proa no meio do mar imenso. E aí, encostadas e encravadas uma na outra, não deixam ao soldado mais espaço que o de uma tábua de 2 pés de largura, estendida nos esporão. E apesar de tudo isso, vendo que tem diante de si tantos ministros da morte, o que o ameaçam, quantos canhões de artilharia se assentam da parte contrária, não distinto do seu corpo o comprimento de uma lança, e vendo que, ao primeiro descuido dos pés, iria visitar os profundos seios de Netuno. Pois nem com tudo isso ele, com um coração intrépido, deixando-se levar pelo sentimento de honra, se presta a ser alvo da medonha arcabuzária e tenta passar por tão estreito passo rumo à embarcação inimiga. E o mais admirável é que, mal cai um em sítio de onde não se poderá mais levantar até que sobrevenha o fim do mundo. E logo o outro ocupa o seu posto, e se também este cai no mar, que o aguarda como a um inimigo, outro e mais outro lhe sucedem, sem dar tempo ao tempo de suas mortes. O maior exemplo da valentia e atrevimento que se pode admirar em todos os transes de guerra, bem hajam aqueles séculos benditos que não conheceram a espantosa fúria desses endemoniados instrumentos de artilharia, cujo inventor tenho para mim que no inferno deve estar recebendo o prêmio da sua invenção diabólica, com a qual se permitiu que um braço infame e cobarde tire a vida a um cavaleiro valoroso e que, sem saber como nem por onde, em meio do brio e coragem que inflamam e animam os peitos valentes, chegue uma bala extraviada, disparada por quem talvez tenha fugido espantado ante o resplendor que fez o fogo ao disparar a máquina maldita. Que corte num instante de cabo dos pensamentos e da vida de quem merecia gozá-la por longos séculos. Assim, considerando isto, devo dizer que no fundo da alma me arrependo de ter adotado esta profissão de cavalheiro andante numa época tão detestável como é esta em que agora vivemos, porque, muito embora nenhum perigo me amedronte, atormenta-me imaginar que a pólvora e o estanho poderiam tirar-me a oportunidade de me tornar famoso e conhecido pelo valor do meu braço e os fios da minha espada por toda a terra descoberta. Todavia, seja como o céu for servido, pois tanto mais estima granjearei, realizando os feitos que pretendo realizar, quanto mais me exponho aos perigos maiores do que os que foram enfrentados pelos cavaleiros andantes dos passados séculos. Todo esse largo preâmbulo, disse o Don Quixote enquanto os outros ceavam, esquecendo-se de levar sequer um bocado à boca, mesmo tendo Sancho Panza aconselhado algumas vezes que ceasse, já que depois haveria ocasião de dizer tudo o que quisesse. Aos que o escutavam sobreveio de novo a tristeza de ver que aquele homem aparentemente dotado de bom entendimento, capaz de bem discorrer sobre todas as coisas de que tratava, tivesse perdido o juízo de maneira tão cabal, desde que se tratasse de sua negra e tenebrosa cavalaria. Disse-lhe o cura que tinha muita razão em tudo quanto afirmara em defesa das armas e que ele, embora letrado e graduado, concordava inteiramente com seu modo de pensar.
Acabaram de cear, tiraram as toalhas e, enquanto a vendeira, sua filha e Maritornes preparavam o aposento de Don Quixote de la Mancha, onde haviam combinado que iriam pernoitar as mulheres, rogou Dom Fernando ao cativo que lhes relatasse a sua vida, pois sua história não podia deixar de ser peregrina e interessante, segundo já adivinhara só ao vê-lo chegar em companhia de Zoraida. O cativo respondeu que de muito boa vontade faria o que se lhe mandava, e só temia não fosse o relato capaz de lhe proporcionar o prazer que ele desejaria. Entretanto, para não deixar de obedecer àquela ordem, iria contar-lhes tudo. O cura e todos os demais agradeceram e de novo lhe rogaram que o contasse. Ele, em vista de tantas solicitações, disse que não era preciso o rogar, onde o mandar tinha tanta força. Assim sendo, fiquem vossas mercês atentos e ouvirão um discurso verdadeiro, a que talvez se não pudessem igualar aos mentirosos, que costumam ser compostos com pensado e curioso artifício. Com estas palavras, fez com que todos se acomodassem e se pusessem a aguardar em silêncio o seu relato. Vendo que estavam todos calados, à espera do que ele quisesse dizer, começou a falar desta maneira, com voz agradável e tranquila.